A paz do Senhor, povo de Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Quero estar lendo aqui um versículo que se encontra em Mateus, o 22, até onde o Senhor colocar no meu coração. Capítulo 22, versículo 1, até onde o Senhor colocar no meu coração. E então Jesus tomou a palavra, tornou-se a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos e chamava os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E não é diferente no tempo de hoje, meu irmão. Muitos servos do Senhor têm levado a palavra, têm feito o convite, e muita gente tem endurecido o coração. Até para você, muitos têm endurecido o coração. Mas eu quero lhe dizer que Jesus está voltando. E a palavra do Senhor, ele nos diz que Jesus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E muitos têm desviado do caminho do Senhor, muitos têm aceitado os manjares do mundo, né? Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu te amo. Dê lugar, aceite ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque o Senhor está voltando. E o que se passa aqui no mundo é passageiro, mas a nossa salvação é eterna. E, irmão, o que eu tenho para lhe falar é o seguinte, que eu posso falar muitas coisas, mas eu tenho de falar a verdade. Só que existe dois caminhos, meu irmão. A porta larga, aquela que conduz à perdição, e tem a porta estreita, a que conduz à salvação, e poucos que estão entrando por ela. Que eu e você seja esses que estão entrando pela porta estreita, meu irmão. Porque muitos não querem saber da palavra do Senhor, muitos têm desprezado a palavra do Senhor, muitos têm ouvido o convite e têm endurecido seu coração. Mas entregue o seu caminho ao Senhor, aceite ao Senhor, porque só Ele é aquele que conduz. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Amém? E o 3 enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E no tempo de hoje está acontecendo muito. Muitos preferem deixar ao Senhor para ir para a festa, trocar ao Senhor por copo de bebida, trocar o Senhor por dinheiro, trocar o Senhor por prostituição, trocar o Senhor por droga, trocar o Senhor por muitas coisas, meu amigo, meu irmão. Mas aquele dia está próximo, a vinda do Senhor está próximo, que eu e você não venha querer trocar o Senhor pelos manjares do mundo, porque os manjares do mundo, meu irmão, a Bíblia diz que o inimigo ele não veio para outra coisa, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, não veio para outra coisa, mas o Senhor é aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. E outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. E graças a Deus aqui ainda nós podemos levar a palavra do Senhor, nós podemos dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que só tem um caminho, que esse caminho é o Senhor, né? É o caminho que nos conduz ao céu. Só tem esse caminho, que o caminho é o Senhor, meu irmão. Em muitos lugares aí muitos não têm essa liberdade de eu e você ter, de falar da palavra do Senhor, porque estão sendo mortos, estão sendo dizimado muitas igrejas, né, que não pode falar da palavra do Senhor, não pode dizer que o Senhor é aquele que pode fazer na nossa vida, que tem de estar escondido, e muitos estão sendo mortos por amor ao Evangelho. E eu lhe pergunto, será que eu e você estamos preparados para entregar nossa vida por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor? Eu peço a Deus que se um dia chegar, eu venha estar preparado, eu e você venha estar preparado, né, para morrer por amor à palavra do Senhor. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E um preço vai chegar, a ira do Senhor vai chegar para esse que tem perseguido, para esse que tem matado os servos do Senhor.
para esse que tem matado aqueles que estão morrendo por amor à palavra do Senhor, né? Então os servos das bordas, na verdade, e o servo, as bordas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Que eu e você venha ser digno de estar na presença do Senhor, que eu e você venha ser digno de chegar naquele grande dia, o Senhor vem nos dizer, a gente escutar o Senhor dizer, vinde bendito do meu Pai, que eu e você venha ser digno disso, né? E ide, pois, as saídas do caminho e convide para as bordas a todos os que encontraste. E os servos saíram pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto mal como bom. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Né, meu irmão? Não é, meu amigo? Quero dizer para você, em qual a situação que você está, né? Independente do que você já fez, do que se você já cometeu, né? O homem pode julgar o seu passado, mas eu quero dizer para você que enquanto há vida, há esperança. Tem esperança para você, meu amigo. Assim como teve para aquele ladrão que morreu ao lado do Senhor, que no último momento ali, ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Tem jeito para a sua vida. Tem salvação para a sua vida. Jesus te ama. Jesus não quer lhe julgar, mas ele quer perdoar o seu pecado. Assim como ele perdoou o meu pecado, assim como ele me tirou de onde eu estava, o Senhor ele quer fazer o mesmo na sua vida. Só basta você querer, só basta você verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Muitas vezes nós entramos numa situação que nós não conseguimos sair, mas peça força ao Senhor. Independente do que você já fez, o Senhor ele não está para julgar o seu passado, mas sim para perdoar. Se você aceitar Ele de verdadeiramente, no seu coração você aceitar Ele, de sua alma e todo o seu pensamento, o Senhor ele vai perdoar os seus pecados. O Senhor ele tem grande coisa para fazer na sua vida. E o rei entrando, o 11 vai nos falar, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele esmureceu. Irmão, quando chegar aquele dia que eu e você venha estar preparado, quando chegar aquele dia que eu e você estamos preparados, irmão, porque a Bíblia assim nos fala, eu já falei, vou falar de novo, que é choro e ranger de dente. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Isso aqui um dia tudo vai passar. Mas a nossa salvação, meu irmão, ele é eterna. Ela é eterna. E que eu e você, meu irmão, vamos estar preparados. E se eu e você não estiver, que nós vamos se preparar. Porque ainda tem jeito. Ainda há tempo para a gente estar na presença do Senhor e se preparar. Né? Mas o Senhor, ele está voltando. E o 3 vai nos dizer, então o rei aos servos, amarrai-o de pés, mão, e levai-o, e lançai-o nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ô, meu irmão, o que é que você ainda está querendo no mundo, meu irmão? Que a palavra é aquela que fala a verdade. A palavra de Deus é aquela que fala a verdade. Meu irmão, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. E ter choro e ranger de dente eternamente na nossa vida. Aceite ao Senhor, ainda tem jeito para a sua vida, ainda tem jeito, meu amigo, ainda tem jeito, minha amiga. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque ele tem grande coisa para fazer na sua vida. Estou falando com gente aqui que sabe o chamado que o Senhor tem para fazer através de você, grandes coisas o Senhor tem para fazer através de você, mas depende de você que esse chamado venha a se cumprir. Depende de você que essas obras que o Senhor tem tão grande na sua vida venham a se cumprir. Dê o primeiro passo ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, né? E saiba o que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e você perder a sua salvação, né? Porque a palavra de Deus assim nos fala no 14, porque muitos são chamados e poucos escolhidos.
Meus irmãos, eu fico vendo no tempo de hoje que isso é a mais pura verdade, porque quantos estão na igreja querendo agradar pastor, quantos estão brincando de ser crente, quantos estão na igreja e adulterando, né? Não tô para julgar ninguém, meu irmão, que eu sou falho, eu sou pecador, eu sou, e peço ao Senhor Jesus, me dá força, Senhor, para que eu venha poder estar preparado. Mas isso é o que está acontecendo, que nós vemos no tempo de hoje, né? E muitos dizendo que já estão salvos e não estão falando mal da vida do irmão, estão adulterando, né? Estão querendo fazer a casa do Senhor de negócio, estão querendo abraçar um irmão. Nós não, a igreja não tem de se adequar ao mundo, a se adequar a gente, mas nós temos de se adequar à igreja, né? Quantos pastores estão aí deixando a igreja se adequar ao mundo, que a pessoa nem sabe que está numa igreja ou se está no mundo? Quantos cantores estão aí fazendo música que a gente não sabe se é, se é de Deus ou se é do mundo? Irmão, eu nasci no Evangelho e muitos tempos atrás a pessoa via um culto e era uma benção, a pessoa sentia a presença de Deus, via um culto que pô, era uma benção. Hoje em dia a gente vai na igreja, dificilmente, assim, eu posso até estar enganado, mas tem culto que a pessoa nem sente a presença, é aquela frieza, meu irmão. É aquela frieza, né? Porque hoje o interesse do diabo não é tirar você da presença do Senhor, não é tirar você da igreja, mas ele deixar você na igreja morto, meu irmão. Deixar eu e você na igreja morto, né? Porque os cultos que eu via de antigamente eram uma benção, Jesus curava, né? Até uns tempos desse atrás eu vi um pastor pregar, né? E ele falava que curava, e ele disse, isso eu gosto de curar. Mas, irmão, quem é que faz a obra? Quem faz a obra é Deus, irmão. Nós somos instrumento, nós somos servos do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos será Jesus, mas eu não curei em teu nome, eu não ressuscitei morto, e o Senhor vai dizer, afastai de mim, maldito, que eu vos não conheço. Agora que eu e você não vimos escutar isso, irmão, que eu e você vamos estar preparados para que o Senhor venha dizer, vinde bendito do meu Pai, que o Senhor venha estar com essa palavra para mim e para você. Agora, para isso acontecer, meu irmão, temos de nos preparar, temos de querer agradar o Senhor, não agradar o homem, temos de querer agradar o Senhor, não agradar o pastor, temos de agradar o Senhor, não agradar o mundo, meu irmão. É fácil? Não é não, mas se a gente pode, a gente pedindo força a Deus, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele que nos fortalece. Irmão, hoje o tempo não tá mais para brincar, irmão. Brincar de ser crente, brincar de estar na presença do Senhor. Não, irmão. Que a gente venha estar com sinceridade, que muitos vão ficar também, eu digo isso assim, e peço força a Deus, né? Para que venha trabalhar no meu coração, para que a gente venha poder perdoar, de verdade, perdoar os nossos irmãos, perdoar aqueles que têm nos afrontado, porque a palavra do agora eu esqueci mais de perdoar o teu próximo como a ti mesmo. Não, é perdoar nossas dívidas como perdoar os nossos devedores. E muitos querem ter perdão, mas não querem perdoar, irmão. E muitos vão ficar através disso, né? Sei que não é fácil, porque não adianta só perdoar de boca, a pessoa tem que perdoar de todo o seu coração. Mas que o Senhor, a gente pedir a Deus, o Senhor ele transforma a nossa vida para que nós venhamos perdoar os nossos inimigos, para que nós não venhamos guardar mágoa, para que nós não venhamos guardar rancor, para que nós venhamos segurar a nossa língua e não estar falando da vida de A, de B, de C, de D, porque muitos pensam que é um pecadinho, irmão, mas esse pecadinho é que vai deixar nós ficar, se nós não der lugar para um conceito em nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus abençoe.